Boa noite, igreja. Uma alegria estar aqui novamente. Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade. O pastor Fernando ele está dando uma série de estudos, sobre salmos de romagem. E anteriormente nós estudamos o Salmo 121, então hoje nós temos na sequência o Salmo 122. Então abra sua Bíblia. Aliás, ele estudou o Salmo 120, nós vamos estudar o Salmo 121. Tá bom? Então abra lá, por favor. Tô nervoso, gente. Primeira vez, olha. Acabei de sair do seminário e... Salmo 121. Diz assim a palavra de Deus: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, te pedimos que nesse momento possamos ser ouvintes, Senhor, mas ouvintes operosos da mesma, que possamos ouvir ela, mas também praticá-la. No nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, nós estamos nesse estudo de salmos de romagem e necessariamente os salmos de romagem vão tratar da peregrinação do povo de Israel à cidade de Jerusalém. Alguns autores, alguns comentaristas chamam esses salmos de cântico de peregrinação. Alguns destacam como sendo a jornada de um peregrino, e nós vemos alguns destaques. E nós vimos o destaque do Salmo 120, hoje nós vamos ver do Salmo 121. E a nossa mensagem tem como tema a proteção divina na peregrinação. Proteção divina na peregrinação. Certamente, aquelas pessoas indo à cidade de Jerusalém, elas estavam expostas a perigos, e perigos de todos os tipos, de todas as formas, perigos no caminho, perigo de animais, perigo de salteadores, mas o Senhor destaca aqui a sua proteção. Então ele protege o seu povo, ele protege o povo do Senhor neste mundo. O próprio Senhor Jesus disse: não peço que os tires do mundo na sua oração sacerdotal, mas que os guardes do mal. Isso o Senhor orando por nós, crentes em Cristo, na sua oração sacerdotal. E nós vamos ver aqui 4 pontos, 4 coisas que destaquei no texto. Primeiramente, começando dos versos de 1 a 2, a primeira coisa é que o Senhor é nosso auxílio. Olha, o Senhor é nosso auxílio. E o que significa nesse salmo, o Senhor é nosso auxílio? O Senhor é nosso guardião. O Senhor é nosso auxílio, criador de todas as coisas. O Senhor não é simplesmente um simples auxílio, mas Ele é criador de todas as coisas. Isso é importantíssimo na sua teologia de crença, certo? Então Ele é criador de todas as coisas, Ele é seu auxílio, Ele é seu guardião, mas Ele é criador de todas as coisas. Observe o verso de número 1. Elevo os meus olhos para os montes. Então, naquela peregrinação, as pessoas que estavam peregrinando, elas olhavam para os montes, olhavam em direção à cidade e elas refletiam, uma postura de autorreflexão que é característica dos salmos. De onde me virá o socorro? Ele sabe a resposta, tá? Ele está numa autorreflexão. No verso de número 2 ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, na sua autorreflexão, ele aponta para o seu auxílio diante daqueles perigos, o protegendo da sua ansiedade, do seu coração pecaminoso, ansioso. Ele usa essa verdade, que o Senhor é o seu auxílio. Observe o Salmo 42, verso 5, eu vou apenas mencionar alguns salmos,
E observe como os salmistas utilizam a autorreflexão. Salmo 42, 5 diz assim: por que você está abatida, ó minha alma? Ele mesmo vai dar a resposta a uma reflexão. Por que eu estou tão preocupado? E ele vai continuar: por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então o salmista ele faz uma autorreflexão e ele mesmo dá a resposta na sua meditação. E na sua meditação ele traz essa verdade que o socorro dele vem do Senhor, Criador de todas as coisas. Ele é o nosso auxílio. Amém? Salmo 42, 11, ele repete a mesma verdade. Por que não repetir? Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Salmo de número 43, Salmo de número 103, versos de 1 a 3. É interessante como a dinâmica muda. Bendize, ó minha alma. Sabe aquele sentimento de ingratidão que vem às vezes? Olha a solução que o salmista dá. Seja grato, ó minha alma. Bendize, ó minha alma. Então, autorreflexão, reflexão, meditação nas coisas de Deus. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ou seja, uma fórmula contra a murmuração. Bendize, ó minha alma. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. E a reflexão nas verdades das Escrituras, elas são essenciais nos desafios que temos contra nós mesmos. Contra o nosso sentimento de ingratidão, de murmuração. Quantas vezes e quantas horas por dia somos ingratos ao Senhor? Não agradecemos pelos seus benefícios? Esquecemos o que Ele tem feito? Esquecemos o ar que Ele nos dá para respirar? Esquecemos que Ele nos provisiona tudo o que precisamos em Cristo? Um meio, um escape de fugir desses pecados, de mortificar a carne, a autorreflexão. Fazer como primeiramente, aquele peregrino. Ele não está focando necessariamente nas coisas que estão por vir, mas ele coloca seu alvo, seu olhar fixo no Senhor, que é o seu auxílio, o guardião, o Criador de todas as coisas. Então, o Senhor, a sua proteção divina, ela é demonstrada, primeiramente porque Ele é o nosso auxílio, o nosso guardião. Diante de vales escuros, das montanhas rochosas, das víboras peçonhentas, as feras selvagens, os assaltantes que ficavam à espreita nas cavernas dos montes, o calor escaldante do dia que provocava insolação e frio gelado, nas noites que trazia desconforto, o peregrino podia focar no Senhor, que é o auxílio. Meu irmão, minha irmã, será que em situações diversas nós temos focado, não no Senhor, que é Criador de todas as coisas, mas nós temos focado nas circunstâncias? Focamos em pessoas? Focamos no ambiente, o que Deus não me deu? Como temos reagido? Será que nós agimos como a motivação desse peregrino? Esse peregrino, ele usa a autorreflexão. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Será que às vezes eu estou falhando nessa questão? Será que eu posso dizer como salmista do Salmo 103, quando vem algo, eu bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não há motivo de murmuração. Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas. Ele fez os céus e a terra, ou seja, Ele tem poder ilimitado e universal. Não há o que temer. Não há o que temer. Não há como temer a aproximação da morte, uma cirurgia grave, uma perseguição, uma ameaça, filhos adultos deixando o lar, situação difícil no trabalho ou no lar, não conhecer o futuro. Não há nada acima do Senhor. O Senhor é Criador de todas as coisas. Ele fez os céus e a terra. Ele é nosso auxílio.
Mas nós temos um segundo ponto que está nos versos 3 e 4. O Senhor é nosso protetor. Agora eu vou ser redundante. O Senhor é nosso protetor. Interessante, observe o que diz no verso de número 3. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. É interessante que naquelas peregrinações, né, o peregrino, a pessoa que estava indo para a cidade de Jerusalém, ela poderia escorregar, derrapar, cambalear, torcer o tornozelo e até cair, né, sofrer uma fratura, né? Mas o Senhor, até nesses detalhes, cuida do peregrino. Ele protege o peregrino. Ele não, olha o que o texto fala, ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. Ou seja, o Senhor não dorme, o Senhor não vacila. Olha o que diz o Salmo de número 31, verso 8. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma e não me entregastes nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Ou seja, o Senhor não permite que os nossos pés vacilem. É interessante que nessa situação do Salmo, ele não permitirá que as nossas mãos sejam entregues nas mãos do inimigo nesse contexto. Salmo 56, 13, diz assim: pois da morte livrar-te a minha alma, sim livrar-te da queda os meus pés. Sim livrar-te da queda os meus pés. Ele guarda os nossos passos. Ele guarda por onde andamos. Ele nos protege na sua providência. É interessante que nós estamos falando aqui no contexto do peregrino, mas conosco ele nos protege nesse sentido. Ele nos guarda. Ele nos livra de muitas coisas. O Senhor é o nosso protetor. Ele nos guarda. E é interessante que no verso 4 diz assim: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor não vacila. O Senhor não dorme. O Senhor não descansa. Ele cuida do seu povo. Ele cuida do seu rebanho. Interessante que nós observamos isso, um contraste em 1 Reis, capítulo 18, versos de 25 a 39. Vamos ler rapidamente esse texto. 1 Reis, capítulo 18, versos de 25 a 39. Diz assim: Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo à necessidade, ou vigiando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. Interessante esse contraste entre deuses falsos, né, que aqueles adoradores de Baal invocam Baal, se martirizam por Baal e ele não responde. E Elias, é interessante que ele vai falar: olha, talvez ele esteja dormindo e necessite que o acordem. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus não dorme. O Senhor não dorme. Ele cuida do seu povo. Ele não saiu do controle da história. O Senhor não saiu do controle da história. E essa é uma compreensão teológica que é importante a gente entender. E é interessante como o Senhor responde. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou
dele, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinham vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala, capaz de conter 2 medidas de semente, e então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então disse, então ele vai continuando, ele vai falando. Verso 36, quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Então, ainda para humilhar, ainda evaporou a água. É interessante esse contraste. O nosso Senhor não dorme, Ele é Deus, Deus vivo e verdadeiro. Então essa verdade estava tanto com esse salmista aqui, nessa peregrinação, como estava na vida de Elias. O Cristo é vivo e verdadeiro. Ele não vacila, Ele não dorme, Ele é o guarda de Israel. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele é o provedor de todas as coisas. Ele nos protege, irmãos, até de nós mesmos. Até de nós mesmos. O pior inimigo é você mesmo. Observe o que diz no Salmo de número 34, verso 13. Salmo 34, 13. Essa proteção do Senhor, ela é moral. Salmo 34, 13. Salmo 34, 13. Refrei a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Então o Senhor nos protege de nós mesmos. A sua palavra, ela nos orienta. Então observe, a gente não pode pegar uma verdade da palavra de Deus. Por exemplo, nós destacamos aqui o texto de Elias. O Senhor é protetor de Israel. O Senhor guarda o seu povo e Ele nos guarda. Essa é uma promessa. Mas nós temos que entender que o Senhor nos orienta a nos protegermos de nós mesmos. Nossa natureza é pecaminosa. Então, muitas das vezes, nosso desejo pecaminoso, ele vai nos tentar e às vezes nós vamos agir intencionalmente por pecado. E como diz no Salmo 34, muitas das vezes por palavras, por ações. E pecados têm consequências. Certo? Então, quando o Senhor está dizendo para o peregrino, toma cuidado. O Senhor te guarda, o Senhor te protege. Certo? Mas a gente precisa entender também, tem outra coisa no contexto. Existem outros textos do Velho Testamento que falam. Você sabia que as montanhas eram usadas como locais de idolatria também? Eram usados como locais de idolatria. Acais, rei de Judá, sacrificou o seu filho e ofereceu holocausto a Deus falso. Acais fez isso. Então, assim, primeiramente, o Senhor nos dá proteção, mas de nós mesmos. A gente tem que correr da tentação de dizer, não, eu estou seguro, mas eu estou desobedecendo a Deus, eu estou imune das consequências do pecado. Eu não estou imune das consequências do pecado. O pecado tem consequências. Então o Senhor, a sua palavra, nos protege de nós mesmos. Decisões insensatas não nos isentam das consequências do pecado e nem do seu abismo. Certo? Então o Senhor é nosso auxílio, mas também Ele é nosso protetor. Ele é nosso protetor diante das tentações que enfrentamos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 vai dizer: Ele não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças.
Então ele nos guarda, ele traz escape à tentação. E por que eu peco? Porque eu quero. Por que eu fiz? Porque eu quero. Eu quero fazer, eu peco intencionalmente. Então precisamos entender que o Senhor é nosso protetor. Ele nos dá as instruções para que andemos no caminho. Né? Ele provisiona essa proteção nos seus recursos, na sua soberania. Mas ele nos oferece proteção também na sua direção divina, na sua palavra. Primeiro, o Senhor é nosso auxílio, ou seja, o Senhor é nosso guardião, o Senhor é nosso protetor, mas nós contamos também com a presença constante do Senhor. Olha o que diz no verso de número 5. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Interessante, né? Como a presença constante do Senhor é uma promessa para nós. Todos os dias. É interessante que aqui no contexto, sol e dia não se referem só a dias. Sol e dia, no calendário judaico, se refere a meses, né? Períodos. Então, assim, nós podemos dizer que nós podemos contar com o Senhor, assim como o salmista. Naqueles períodos que ele estava peregrinando em direção à cidade santa, ele podia contar com a presença constante do Senhor, com a sua presença constante. E quantas vezes não nos esquecemos dessas coisas? Quantas vezes não nos esquecemos dessa verdade, dos versos 5 e 6? O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sua sombra à sua direita. Já olhou para a tua sombra? Já tentou fugir dela? Já viu criança tentando fugir da sombra? O Senhor é conosco. O Senhor está presente em todos os locais. O Senhor, Ele nos garante a sua presença constante. A todo momento. Ele está presente em todos os locais. Isaías capítulo 25, versos 4 e 5 diz assim: Porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros, como o calor se abranda com a sombra de uma nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será silenciado. Então o Senhor está presente em todos os momentos. Momento de dor, no momento de luto, no momento de alegria, no momento de tristeza, no momento de desespero. O apóstolo Paulo fala em um momento que ele passou por tal aflição a ponto de desesperar da própria vida. O Senhor está presente em todos os momentos, em todas as circunstâncias. O Senhor está presente no namoro, o Senhor está presente com seus filhos, o Senhor está presente na igreja, o Senhor está presente no trabalho, o Senhor está presente em todos os locais, né? Assim como Ele está com o povo, né, de Israel. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Verso 4. Diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Algumas traduções é regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. O que é moderação? A forma como você lidar diante das circunstâncias adversas. Perto está o Senhor. Esse perto está o Senhor não é conotação da vinda de Cristo, mas que o Senhor está presente em todas as circunstâncias. Perto está o Senhor. Então entenda, irmão, independentemente da ansiedade, da circunstância, o Senhor está presente. E aqueles peregrinos poderiam afirmar isso, a presença do Senhor. Salmo capítulo 16, versos 7 a 9, diz assim:
bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Então nós temos presença constante do Senhor que produz convicção. Isso nos protege, e eu vou ser redundante. Isso protege o nosso coração contra a murmuração, contra a ingratidão, contra a ansiedade, contra a preocupação, que são pecados. Exageros pecaminosos são evitados com convicções firmes. E é interessante que precisamos compreender que a presença constante do Senhor nos auxilia. Um exercício de gratidão nos ajuda nisso. Por exemplo, creio que você conhece essa música. E se você conhecer, você se entrega. Pelo sol que brilha, glória a Deus. Pela flor que nasce, glória a Deus. Pelos montes altos, glória a Deus. Pelo mar também, glória a Deus. Pelos passarinhos, glória a Deus. Pela noite e dia, glória a Deus. Pela brisa leve, glória a Deus. Qual o autor? Quem cantava essa música? Luiz de Carvalho. Muito bem, irmão. Luiz de Carvalho, né, uma música que ele cantava, né, então a sua gratidão, né, por todas as coisas. Ele menciona, então é uma letra extensa, né, por esses meninos, por essas meninas, pela juventude, pelos anciãos, pela liberdade, pela caridade. Glória a Deus, tudo é glória a Deus. Ou seja, esses exercícios nos ajudam. Por tudo, gratidão por tudo. Lembrando sempre da presença do Senhor. É Ele que provisiona todas as coisas. É Ele que provisiona o ar que respiramos, a nossa vida, os nossos amigos, o nosso contexto como igreja. Né? Então nós devemos ser gratos. Né? Gratos pelo Senhor. Né? Gratos por essa presença constante conosco. Ele não nos abandona. Mateus capítulo 28, né? Ele vai falar: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muito bem, irmãos. Proteção divina na peregrinação. A primeira coisa que nós vimos é que o Senhor é nosso auxílio. Ele é nosso guardião. Não há o que temer. A autorreflexão, ela exerce papel fundamental. Por que eu estou preocupado? Aí você responde: se o Senhor é o meu auxílio. Segunda coisa, o Senhor é nosso protetor. Essa proteção é moral e essa proteção também é soberana na sua provisão na criação. Nós também temos que o Senhor nos protege através da sua presença constante, portanto não há o que temer. Alimentemos um sentimento de gratidão por todas as coisas. Mas também, nos versos 7 e 8, nós vemos que o Senhor é nosso refúgio. Ou seja, o cuidado do Senhor está ao nosso redor. Olha o que diz nos versos de número 7. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor guardará você de todo mal. Será que o Senhor está fazendo uma promessa assim? Olha, no caminho, lá no caminho para Jerusalém, eu te prometo que não vai aparecer nenhum salteador. Eu te prometo nisso, eu te prometo. Não, o Senhor não faz essa promessa não. O Senhor vai nos guardar de todo mal. Por exemplo, o que Ele quer dizer com isso? Nada vai acontecer comigo que não esteja dentro dos planos do Senhor. Nada acontece comigo que não esteja dentro dos planos do Senhor. O pastor Frederic Olli usava uma ilustração. Né? Ele apontava para a gente e falava: você é imortal. Você é imortal até que o Senhor complete a obra, né, na sua vida. A obra do Senhor na sua vida. Né? Então, os propósitos do Senhor. O Senhor, né, nós só deixamos essa vida quando o Senhor permite.
Então, quando ele fala que o Senhor guardará você de todo mal, né, guardará a sua alma, dentro dos seus propósitos, ele vai te guardar. Certo? Enquanto você tiver missão aqui dentro dos propósitos do Senhor, ele vai te guardar. Ele vai te proteger dentro dos seus planos, da sua proteção. Gênesis capítulo 50, verso 20, nós temos uma prova correlacionando um texto. Próprio José, falando para os seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Vós, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Interessante como José chega no Egito e seus irmãos são... os irmãos de José chegam no Egito e aqueles irmãos são surpreendidos pela notícia, né, de onde José chegou. Né, e José responde: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Meu irmão, minha irmã, o Senhor vai te guardar de todo mal. No seu trabalho, se você é cristão e sofre alguma perseguição, não é que o Senhor vai te guardar imune da perseguição. É que Ele tem um propósito. Ele tem um propósito para a tua vida. Nada vai acontecer fora dos planos dEle. E talvez o plano dEle para você seja forjar o seu caráter. Forjar a sua vida. Talvez aquele ambiente de peregrinação, quando o salmista está falando: o Senhor guardará você de todo mal, né? Ele vai guardar você de coisas, né, de intentos malignos. Né? Só vai acontecer coisas com você que estejam dentro do propósito do Senhor. Verso 8. O Senhor, olha uma prova que o Senhor está falando. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada. Irmãos, de uma coisa eu sei: ou a gente vai ser arrebatado, ou a gente vai morrer. Uma das duas coisas. Certo? E isso está no controle soberano do Senhor. Então não há lugar para pânico. Com todo carinho, irmãos, não há lugar para pânico, para desespero. Quantas vezes nós nos desesperamos? Destruídos, né? Caímos em desespero. Né? Olha, interessante: o Senhor guardará a tua saída e a sua entrada, desde agora. Agora ele olha para a eternidade. E para sempre. Toda a eternidade, para sempre. Jonathan Edwards, ele falava assim: grava a eternidade nos meus olhos. E nós, como crentes, temos que ter essa oração: Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. Como assim grava a eternidade nos meus olhos? Senhor, que eu viva todos os dias olhando para o Senhor Jesus como meu referencial de vida. Ele aqui, né, nós vemos aqui que o Senhor é o nosso refúgio. Ele nos guarda, Ele nos protege, né? Ele está no controle de todas as coisas na nossa vida. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versos de 28 a 39. Romanos capítulo 8, versos de 28 a 39. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versos de número 31. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que o salmista ficou só com o versículo 7? O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. Isso é uma expectativa que não é teológica. Não vai acontecer nada de errado comigo. O Senhor vai me guardar, eu vou prosperar. Isso não é uma perspectiva bíblica. Certo? E olha o que ele diz no verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus?
É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matador. Olha o impacto desse texto. Pensa nele. Ele está falando da gente, sabia? Por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Não é que o crente vai viver uma vida de sofrimento ferrenho, certo? Mas o crente é entregue todos os dias a dificuldades e tribulações, para que ele seja confirmado à imagem do Senhor. É interessante que isso está de encontro com o que diz aqui no Salmo 121. Né? Durante aquela peregrinação, durante aquele momento, poderiam vir coisas, mas o Senhor estava guardando. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Verso 37 de Romanos 8. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo. Esse texto não está negando que coisas venham contra nós. Não tem nenhuma parte da Bíblia que prometa isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olhando para a Bíblia toda, se a gente fosse dizer que esse texto está dizendo, né, que coisas não podem acontecer conosco, né, a gente falha terrivelmente. Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo. Tribulação, angústia, perseguição, ou fome, nudez, perigo, espada. No Brasil, nós não vivemos esse tipo de tribulação, mas não criemos uma falsa expectativa em nossa peregrinação. Mas entendamos que o Senhor é nosso auxílio. Ou seja, tudo o que precisamos, Ele vai nos dar. O Senhor é nosso auxílio. O Senhor é nosso protetor. Nós temos a presença constante do Senhor. E o Senhor é nosso refúgio. Mesmo que venham tentações, ciladas, perseguições, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Meu irmão, minha irmã, por mais que venham dificuldades, tentações, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Nada vai acontecer com você que esteja fora do seu controle. Nada. Absolutamente nada. Nenhum acontecimento, nenhum fato. Tudo o que acontece com você é permissão do Senhor. Tudo o que estava acontecendo com o peregrino ali, naquela situação, é sobre a soberania do Senhor, sobre o seu cuidado protetor. Tudo. Tudo. Nós vimos, irmãos, que o Senhor é nosso auxílio. Ou seja, Ele é o nosso guardião. O Senhor te guarda, o Senhor te protege. Se você é um salvo em Cristo, o Senhor guarda você, o Senhor é seu guardião. Mas também nós vimos que o Senhor é nosso protetor. Ou seja, o Senhor nos protege. O Senhor nos guarda. Mas também nós vimos que nós temos a presença constante do Senhor. Meu irmão, minha irmã, independentemente das circunstâncias, o Senhor está presente em todos os locais. Independentemente das tentações, das ciladas, das dificuldades, o Senhor está conosco. E nós vimos também que o Senhor é nosso refúgio. Ou seja, Ele nos guarda, Ele nos protege. E nós estamos protegidos nele. Jesus falou, aqueles que meu Pai me deu são meus, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nós estamos seguros em Cristo. Nossa segurança, nossa salvação está segura em Cristo. Tudo o que acontece conosco amanhã, semana que vem, está dentro da provisão e do controle de Deus. Ele é um Deus que não saiu do controle da história. Que possamos ter essa verdade em nossa peregrinação fixa, que possamos fixar no Senhor, peregrinando neste mundo, que é de trevas, jaz no maligno, mas que nós temos um Senhor, Criador dos céus e da terra, que é muito maior que todas as coisas. Amém? Vamos orar.
Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fica conosco, Senhor. Nos auxilia durante a semana, Senhor, a não somente sermos ouvintes da Tua palavra, mas praticantes da mesma. Nos ajuda, nos encoraje que possamos, Senhor, lembrar da Tua palavra com entusiasmo. No nome de Jesus, amém.